O assunto de hoje é algo que mexe muito com a emoção ou com as emoções das pessoas, porque vamos falar de personagens, filmes, séries, animações e tal. Hoje nós vamos falar aqui especificamente de filmes e personagens de ação, ou seja, envolvendo brigas, lutas, lançamento de energia, apresamento, enfim, porrada. Hoje em dia, pode-se dizer que existe uma carência de personagens de ação, enquanto que nos anos 80 e 90 sobravam, né? Hoje em dia existe uma carência. Quando aparece um personagem icônico, é uma coisa que fica muito marcada, uma coisa que fica muito comentada durante muito tempo. E sim, nós vamos falar do personagem Jiren, e não é porque eu gosto do personagem, mas sim da atmosfera que gira em cima dessa criação do Akira Toriyama. O Akira Toriyama criou um verdadeiro monstro em diversos sentidos. Se vocês forem ver até hoje piadas e memes relacionados a um personagem assustador, um personagem de força, não se é mais usado algo como o Hulk, nem Superman, nem mesmo o Goku, que é da própria série do Dragon Ball, mas quando eles querem usar um símbolo de uma extrema força, um símbolo assustador, eles usam aí o personagem Jiren. A gente precisa se perguntar por que isso aconteceu, por que ele se tornou tão popular, porque é um personagem que quando você fala dele as pessoas fazem piada de alguém invencível. Antes isso acontecia com os personagens do Chuck Norris, mas depois que apareceu esse personagem Jiren, ele tomou o seu lugar, de personagem, de símbolo da força, de ser assustador. Mas é uma coisa que nós devemos nos perguntar, peraí, só existe o Jiren de personagem de ação, de personagem de luta? Não. Tem vários. Na própria franquia do Dragon Ball, temos aí um excelente exemplo de um cara que é brabo, como por exemplo o Vegeta, que é um personagem muito popular, muito legal. Frieza, o Rito, vários personagens assim que apareceram abalando. Goku Black, o Zamasu. Isso falando só de Dragon Ball. Se a gente for olhar para outras franquias, a gente vai ver na Marvel aí o Thor, o Homem de Ferro, o Hulk, na DC o Superman, a Mulher Maravilha, o Aquaman, toda essa galera. Isso sem contar nos vilões, né? Como por exemplo Thanos, Galactus, Parallax. Mas nenhum deles colou. Nenhum deles conseguiu colar, nenhum deles conseguiu ficar na cabeça das pessoas como um personagem brabo. Que simboliza força, que simboliza algo assustador. Que quando você olha para aquele cara, quando você olha para aquele personagem, você pensa, epa! A criação do Akira Toriyama chamado Jiren é exatamente isso. Mas antes de continuarmos falando sobre essa parte, nós vamos falar dos personagens disponíveis que tem por aí nas mídias modernas e por que eles não colaram como o Jiren colou. Vamos dar uma olhada aqui. Podemos começar com o Zeus da Marvel, que apareceu aí nos filmes do Thor, acho que foi Thor Love and Thunder. Para início de conversa, quando você pensa no personagem Zeus, você pensa em um herói grego, um cara com físico, não precisa nem ser um físico excepcional, mas um cara forte, né? Forte, guerreiro e tal, ele luta, até mesmo os mais velhos. Mas eles pegaram o personagem Zeus e apresentaram isso daqui, né? Pô, o cara parece tá igual um botijão de gás com capa, né? Um coroa todo com a perna fina, só tem barriga, com uma saia de balé e uma botinha dourada, né? É uma paquita gorda. É isso que esse sujeito é, uma paquita gorda. É o Zeus da Marvel. Ninguém olhou esse cara como uma divindade grega, mas sim como um podcaster de comédia. Tá aí. Esse era pra ser um dos personagens brabos. Pelo menos a DC nesse sentido acertou, né? Botou um cara lá fortinho e tal, maromba. Beleza. Esse daqui é o Zeus. Então você pergunta, como é que as pessoas vão se lembrar de um Zeus como um cara brabo? Como um personagem brabo, assustador? Ou dizem ele Senhor dos Trovões. Se a gente for olhar para outro, tem o Capitão América. O Capitão América, ele é um cara todo evoluído na Marvel, tão evoluído que ele levanta bandeiras coloridas e tal, bandeira do feminismo, e também faz pose legal para foto como essa daí, não é? Pose das danças da Beyoncé. E como eu já tinha falado pra vocês aqui em outros vídeos, ele é um cara que quando ele lutou contra o outro Capitão América, um ficou reparando na bunda do outro pra ver quem tinha bunda maior. Não tô zoando, isso é falado no filme. E o Capitão América, eu lembrei pra vocês agora que ele existe, esse Capitão América dos filmes, porque até agora você já tinha esquecido que esse Capitão América existe. Por quê? Porque ele não ficou marcado. Não tem como ficar marcado. Por quê? Porque ele não tem nenhum diferencial. Ele tá igual aos outros personagens evoluídos que defendem as pautas de Hollywood atualmente, né, da cultura woke. É assim que fala, woke, sei lá.
Enfim, o Hulk que faz yoga, o Hulk que chora debaixo do banheiro, o Hulk que faz faculdade de sociologia e psicologia, o Hulk que está nos protestos ambientalistas, é esse Hulk atual que a gente tem. Não é mais aquele Hulk brabo que não quer conversa com ninguém. Quando a gente pensa em Hulk, quando você pensava em Hulk, você pensava num personagem que era selvagem, que só queria dar porrada em todo mundo. Eu não quero conversar, Hulk esmaga, né? Aquela loucura. E quebrava tudo, meu irmão. A única coisa que acalmava o Hulk era a Beth. Se não tivesse a Beth ali, sai de baixo que o Hulk vai passar por cima de todo mundo. Tinha que chamar os X-Men, os Vingadores, tinha que vir gente de Asgard, tinha que vir gente de tudo que era canto. Por quê? Porque o Hulk ficou enfurecido. E quando o Hulk se enfurece, meu irmão, acabou. Ele é um monstro. Aí sumiu o monstro, acabou. Não tem mais. Agora tem o Shrek. Parece um Shrek que toma banho, né? Mas enfim, tem essa merda aí. O Superman virou um Superman agora de representatividade, ok? Eu não vou comentar sobre isso. A DC claramente pegou o Superman e quis colocar ele para representar um grupo de pessoas. E então, se essa é a vontade da DC, eu não tenho nada a ver com isso. O Superman está no público da galera, né, da bandeira colorida. Não tem nada a ver com isso, a DC faz o que quiser com o seu personagem, mas enfim, não é um personagem que tá icônico na cabeça de ninguém. Ah, o Superman, não sei o que, ele já abriu o buraco negro, já estalou o dedo e o universo apagou. Tá bom, cara, mas o que é canônico agora é os filmes. Esquece gibi, meu amigo. Ninguém que tá vendo os filmes e animações modernas sabe o que aconteceu nos gibis. O Superman que a gente tá vendo agora é esse, o Superman mais emocional, mais tranquilo e que só quer ir na balada com as luzes coloridas. Tá legal? Tá muito legal. Mas não é dele que estão lembrando quando se pensa num personagem forte e assustador. A Mulher Maravilha eu também não vou falar nada, porque ela representa uma personagem do movimento feminista, então ela tá aí só pra agradar um movimento feminista. Só isso, acabou. Também não tem nada com isso. Ainda que a DC não quisesse, cedo ou tarde ela iria acabar entrando nessa vibe aí. Aí entrando em outros personagens aqui que não são DC nem Marvel, tem o Exterminador do Futuro, que antes era aquele personagem ultra assustador. O Exterminador do Futuro, meu irmão, dos anos 80, aquela coisa ali fez muita criança perder o sono, muito adolescente perdeu o sono, até adulto. Hoje em dia tem muito CGI, né? Tem muitos efeitos especiais. Você não se assusta mais vendo coisas assim, não é mais novidade você ver efeitos especiais na TV. Lá nos anos 80 e 90, quando aparecia um filme como aqueles personagens do Exterminador do Futuro, aquelas máquinas por baixo do couro humano, era uma loucura. Pode até lembrar do Robocop aqui, o Ed 9, vocês se lembram aquela máquina que tinha metralhadora na mão? Assustador. Please put down your weapon. You have 20 seconds to comply. Quando você lembra de Exterminador do Futuro, você se lembra de como tudo começou e de como esse personagem botava medo, botava respeito. Agora tem isso aqui, no novo Exterminador do Futuro, ele é um cara que vende cupcake, que ajeita a cortina, que faz drink e que vai em protestos por igualdade salarial das mulheres. Esse é o novo Exterminador do Futuro, ok? Enfim, só tô comparando as diferenças aqui. He-Man, um personagem que fez parte, inclusive, da minha infância, né? Nos anos 80 era aquele cara fortão e tal, que batia em todo mundo também, que sempre vencia o mal. Aí vem a Netflix e transformou ele num garoto gentil, ultra educado, com um olhar meigo, enfim. Preciso falar mais muita coisa, né? Esse exemplo aqui também é aleatório, mas tudo bem. Game of Thrones. A derrota do Rei da Noite veio por ninguém menos que Arya Stark. Uma menina que pesa, sei lá, 40 quilos. Derrotou um cara que tinha o poder de derrubar dragões. Tinha o Jon Snow pra poder matar o Rei da Noite. Tinham vários guerreiros do gelo, guerreiros do norte, do sul, do oeste, guerreiros... Enfim, tinha tudo. Tinha até o próprio Drogon pra derrotar o Rei da Noite. Mas aí quem derrotou foi esse saco de alpiste aqui. Tudo pra dizer que não tem mais herói homem. Os homens são tudo fraco, tudo inútil, as mulheres estão salvando todo mundo. Aí não tem como você se lembrar do Jon Snow, não tem como você se lembrar do Rhaegar Targaryen. Não tem como você se lembrar de ninguém, porque quem derrotou o cara mais perigoso da série foi a Arya e todo mundo, até a galera lá da cultura woke, no fim das contas não gostou disso que se transformou Game of Thrones. Aí no meio de toda essa confusão, de todos esses personagens que eu mostrei pra vocês aqui, evoluídos, educados, que defendem as pautas modernas e tal, que vão em protestos, que levantam placas pela igualdade disso, daquilo, ou então de defesa do meio ambiente, personagens que não são mais fortão, bombado, que são tudo magrinho, tranquilo, que são da paz, que não combate
o mal com armas e nem com os punhos, mas sim com amor. No meio de tudo isso, de toda essa evolução da visão de guerra masculina, que não se resolve mais nada com armas e nem com porrada, mas sim com você fazendo carinho na cabeça do inimigo que quer te esfaquear, que quer te explodir, surge esse monstro aí nas animações de Akira Toriyama, o Jiren. O Jiren foi o seguinte, meus amigos, esse personagem, quando surgiu, pra quem não sabe como é que ele surgiu, de onde ele veio, o Akira Toriyama criou Dragon Ball Super. Pra quem não entendeu o que aconteceu, o Dragon Ball Super foi todo estruturado para a aparição desse monstro. O Dragon Ball Super veio trazendo diversas novidades, como por exemplo uma nova transformação, que foi o Super Saiyajin Blue, onde o Saiyajin fica com o cabelo azul agora. Já teve cabelo de tudo que é cor, meu irmão. Um verdadeiro sorvete napolitano. Mas aí os Saiyajins ficaram com o cabelo azul, mas para conseguir essa transformação do cabelo azul, os Saiyajins tiveram que sair da Terra. Tiveram que ir para o planeta de uma divindade. Foram treinar com um deus da destruição. E não treinaram com o deus da destruição. Treinaram com o mestre acima de um deus da destruição, que era um anjo. Esse anjo ensinou técnicas divinas e uma transformação divina. Transformou os Saiyajins em deuses. E esses deuses Saiyajins enfrentaram ameaças a níveis de deuses. Como por exemplo Zamasu, Goku Black. Depois derrotaram outros inimigos de níveis altíssimos em Dragon Ball Super também. Veio o Hit, um cara que fazia saltos no tempo que era ultra difícil de derrotar, parecia impossível vencer aquele cara. Mas derrotaram ele também, aprenderam a lidar com o salto temporal dele. Aí no meio de tudo isso você pensa, os Saiyajins azul estão muito fortes. Quando vier esse torneio do poder, o negócio vai ficar estreito. Eles vão amassar todo mundo. Chega o torneio do poder, você pensa, quem vai poder contra o Goku e Vegeta? Eles vão amassar todo mundo. Mas não. Surge esse personagem, esse monstro do Jiren. O Jiren não surgiu dando trabalho pro Goku e Vegeta e os outros personagens. O Goku e Vegeta estavam tendo trabalho para lidar com o Topo, com o Dispo, com aquela galera lá do Universo 11, né? Aquelas duas idiotas lá, Kali, Caulifla, sei lá, Kefla. Até o Hit também. O Goku e Vegeta estavam lutando contra esses, mas quando o Jiren entrou em cena não teve luta. Por quê? Porque o Jiren só piscou os olhos e todo mundo caiu. Tudo que o Goku e Vegeta faziam não surtia o menor efeito. Não conseguiam acertar golpe, não conseguiam intimidar o cara. O cara fez uma Genkidama voltar só piscando os olhos. O Goku tentou de tudo. Kamehameha 10 vezes aumentado com o Kaioken, não sei o quê. O Jiren vencia tudo só piscando os olhos. Ele nem mexia as mãos. Aí o que o Akira fez? Ele teve de trazer uma nova transformação pra série. Além do Super Saiyajin Azul, vinha algo além do Super Saiyajin Azul, que é o instinto superior. Que aí o Goku conseguia fazer o Jiren mexer os braços. Agora você não vai me derrotar piscando os olhos, não. Você vai ter que lutar contra mim. Aí teve uma trocação lá e tal. O Jiren meteu a porrada nele mesmo assim. O que você pensa? O cara é invencível. Aí o Goku foi e voltou toda hora. Instinto superior, aquilo, não sei o que. Tem que se acostumar. Se acostumou com o instinto superior. Mas ainda assim nada derrotava o Jiren. Se juntou todo mundo contra o Jiren. Não adiantou nada. Ele derrotou, meteu a porrada em todo mundo. Meu irmão, sinceramente, o cara comeu o rabo de todo mundo. Só foi derrotado bem no final quando o Goku alcançou um outro nível do instinto superior lá. Aí se juntou ele, Freeza, 17, 18, 21, 34, 35, 190. Todo mundo se juntou. Uma hora ele teria que ser derrotado, né? Porque senão a série não ia acabar, e derrotaram o Jiren. Depois de todo esse trabalho. Mas até hoje todo mundo se convence que o Jiren só foi derrotado por causa do roteiro. Ok, concordo. Então, devido a tudo isso que aconteceu, ele ficou marcado. Tipo assim, o cara que é brabo, que assusta. O cara que ele não precisa fazer nada pra vencer os outros. Ele é tão poderoso que ele só pisca os olhos e o negócio acontece. O cara que botou medo no Freeza, no Vegeta, em todo mundo. O cara que é o macho, que tipo assim, eu vou lá, vou resolver. Toda vez que ele falava que ia resolver alguma coisa, ele resolvia. Meteu a porrada naquela feminista lá, a Kefla também, transformada em Broly lá, né? Então, por que eu digo que o Akira Toriyama teve uma inspiração nos anos 80? Porque nos anos 80, pessoal, o Jiren me lembrou muito do Ivan Drago, quando apareceu na série do Rock. O Rock também era um cara que tava derrotando todo mundo no caminho dele. Derrotou o Apollo, derrotou o Clubber Lang, derrotou vários caras de alto nível, mas quando chegou o Drago parecia invencível. Foi um personagem que assustou todo mundo, que todo mundo pensou que ele não poderia ser derrubado de jeito nenhum. Pensaram que ele era uma máquina, pensaram que ele era um robô, um ciborgue. Por quê? Porque ele era um cara muito brabo, meu irmão, muito forte. Foi derrotado no final? Foi, porque era assim que tinha que ser o roteiro. O Rock no final sempre consegue vencer seus adversários com a determinação. Mas ele, quem ficou marcado até hoje mais do que o Rock em questão de ringue, de personagem de luta, foi o Drago. O Drago até hoje é lembrado como um cara assustador, um cara brabo. Assim como o Jiren surgiu e ficou também. Você não vê outros personagens marcados como Jiren e Drago. Nessas novas franquias aí de Marvel, DC, qualquer outra coisa, Netflix, você não vê. É impressionante como quando aparece um personagem assim em qualquer franquia, em qualquer animação ou algo do tipo, filme, ele fica marcado, ele cai nas graças do público e muito mais do que o herói às vezes. Tanto é que até hoje, apesar do Goku ter derrotado lá o Jiren,
O Jiren ainda é lembrado como mais brabo do que ele, porque as pessoas pensam, pô, Dragon Ball é uma coisa, o personagem apareceu de um jeito, se ele treinar daqui a alguns anos ele vai ficar mais forte. As pessoas ficam pensando, e quando o Jiren voltar treinado daqui a alguns anos? Pô, ele vai estar muito mais forte. Enfim, pessoal, esse vídeo é só pra falar a vocês de uma realidade. O cinema hoje em dia não faz mais personagens marcantes. É por isso que o personagem Jiren é mais brabo do que toda a Marvel, a DC, até o próprio Dragon Ball junto. Junta todas essas franquias que estão lançando coisas novas hoje em dia, não conseguem bater a fama de brabo que esse personagem conseguiu ficar. Vamos dar um desconto aqui somente para John Wick e Maverick. Apesar do Maverick não ser um personagem atual.